Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridíssimos irmãos, eu queria que começássemos com esse brado de Judite, lá no seu livro, depois de ter visto a ação de Deus em seu favor, um grande milagre, ela exclama e nós queremos exclamar com ela. Diga bem forte: louvai ao Senhor nosso Deus. Louvai ao Senhor nosso Deus, Que não abandonou os que puseram nele a sua esperança. a sua esperança. Amém. Amém. Deus nunca abandona nenhum dos seus filhos. Somos nós que o abandonamos quando fazemos escolhas erradas, quando vacilamos na nossa fé. Mas como ouvimos agora com o Márcio Mendes, quando nos voltamos como São Pedro para Ele, pela oração confiante e sincera, e dizemos: Senhor, salva-nos, imediatamente Ele age, porque é impossível. Jesus mesmo nos lembrou isso, usando um exemplo tão simples e tão convincente. Ele disse: se um dos seus filhos chegar para você e pedir um pão, você jamais dará uma pedra. Se um filho seu lhe pedir algo para se alimentar, você jamais dará uma serpente, você jamais dará algo venenoso para ele. Se vocês são maus, são pecadores e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu não dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Nossa Senhora em Medjugorje nos explica essa palavra de Deus dizendo: peçam acima de tudo o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. Vamos repetir isso? Quem tem o Espírito Santo tem tudo. O Espírito Santo é o Divino Consolador, é o Deus que habita em nós, é o Deus amor, é o Deus santificador. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que realmente nos retome as rédeas da nossa vida, fortaleça a nossa vontade, esclareça a nossa inteligência, o nosso entendimento, e que, ouvindo esta palavra, a gente consiga verdadeiramente ser conduzido a uma vivência da nossa fé muito maior. E aí os milagres vão se tornar tão presentes. E aí as graças que nós necessitamos tanto, nós vamos alcançar. Porque como diz o tema geral dessa edição do acampamento Fé e Milagres 2024, é justamente esse. Diga bem forte: se creres, verás a glória de Deus. Nós temos uma grande dificuldade, irmãos, porque nós primeiro queremos ver para crer. Tomé também tinha essa dificuldade, e ele a expressou quando ele disse: se eu não vi as mãos chagadas, se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, eu não acreditarei. E é tão interessante, 8 dias depois, Tomé está lá, e quando Jesus aparece, a primeira coisa que ele diz a Tomé é: você não disse que se visse você acreditaria? Se agora está me vendo, toque então.
E Tomé, tocando, diz: meu Senhor e meu Deus. E Jesus nos dá uma grande lição quando ele diz a Tomé e a cada um de nós: você acreditou porque você viu. Bem-aventurados, felizes são aqueles que creem sem ver. Diga comigo: não é ver para crer, é crer para ver. Porque se nós virmos como Tomé viu, somos obrigados. Eu estava pensando nisso esses dias. Todos os milagres eucarísticos, eles foram frutos não de uma fé grande, foram frutos de uma dúvida de fé. Foi um sacerdote que duvidou, estava ali celebrando, dizendo as palavras, mas só com os lábios, porque sua mente e o seu coração duvidavam que realmente Jesus estivesse ali. E o Senhor, vindo no excesso da sua misericórdia, manifesta a sua presença por um milagre eucarístico. Porque se você vê e não acreditar, aí não tem mais jeito para você. Porque você já está vendo. Só existe a condenação. Por isso, muitas vezes, e aqui eu já quero introduzir essa pregação com essa verdade, você não vai ver logo a conversão da sua família. Quem quer, para a glória de Deus, um dia ver, nem seja no céu, toda a sua família convertida, toda a sua família salva, talvez você não vá ver. Sabe por quê? Deus faz um milagre, converte alguém da sua família, depois essa pessoa vai ser obrigada a seguir a Deus, porque ela viu a glória de Deus, e se ela cair, se abandonar, nunca mais ela voltará. Diz lá em Hebreus 6, o perigo da apostasia está lá, que é quase impossível uma pessoa iluminada, uma pessoa que experimentou os dons de Deus, que viu tantas maravilhas de Deus, se ela cair, se ela se afastar de Deus, é quase impossível ela retornar ao bom caminho. Então tenha paciência, continue a orar e a acreditar. Ver você vai ver no céu. Ver você vai ver no céu. Aqui na terra talvez você não vá ver tudo que você queria ver, mas todas as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida, no tempo de Deus. Por isso é preciso perseverar na oração, mesmo diante de tantos combates. Márcio começou, e eu quero dar continuidade, e queriam que agora vocês abrissem a Bíblia num texto do Antigo Testamento, o livro de Daniel. No capítulo 3 de Daniel, os 3 jovens na fornalha ardente. Meus queridos, o livro do profeta Daniel é um livro que eu aconselho vocês a lerem. Ele foi escrito num dos tempos mais difíceis do povo de Deus, onde não se podia nem usar a antiga lei de Deus, a Bíblia daquele tempo, que era só o Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos. As Bíblias eram queimadas. Os homens que eram circuncidados, consagrados a Deus, tinham no seu órgão sexual a marca de Deus, eram obrigados a desfazer a simular aquela circuncisão. Era a iniquidade, era o paganismo que reinava. E o profeta escreve um outro tempo que o povo de Deus foi perseguido, no tempo do rei Nabucodonosor dos babilônicos. A história de personagens fiéis a Deus, que confiaram em Deus
e que, mesmo provados, não perderam a sua fé, a sua confiança, e por isso foram ajudados pelo Senhor. Vamos então ao texto. O texto começa falando do rei Nabucodonosor. Foi o maior rei dos babilônicos, aquele rei que construiu a glória da Babilônia, inclusive uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vocês sabem que eram os jardins suspensos da Babilônia. Alguém já ouviu falar disso, né? Hoje não se fala muito das 7 maravilhas do mundo. Tem as 7 maravilhas do mundo atual, né? Mas o mundo antigo. Então, no auge do poder da Babilônia estava esse rei. Um rei guerreiro, dominador. E por isso, muito orgulhoso. Eu não vou ler todas as partes, mas eu vou introduzindo na história. Depois vocês podem ler com mais calma e meditando essa palavra. Então esse rei, já orgulhoso pelas suas vitórias, pelo seu poder, pelo seu exército, pelas suas conquistas, ele se cerca de bajuladores, ele se cerca de pessoas que querem poder, prestígio, e por isso usam da adulação, do agrado, da mentira, em outras palavras, da diplomacia, para receber o favor do rei. Então, aqui é a primeira lição. Diga-me com quem tu andas, que eu direi. Quem é que é uma pessoa de Deus? Levante a mão. Quem são as pessoas com quem você deve se cercar, ter amizade? Pessoas de Deus. Não só pessoas que estão na igreja. Todos nós estamos na igreja, mas nem todos nós seguimos o que realmente a igreja pede, o que Deus pede. Sim ou não, meus irmãos? Não estamos julgando ninguém, mas eu devo ter amizade com aquelas pessoas que são fiéis a Deus, que são testemunho de vida, que lutam para viver o que eu acredito, que eu também acredito, que também eu quero viver. São essas pessoas que vão lhe ajudar nas horas mais difíceis. São essas pessoas que nas batalhas da vida vão dizer: estamos aqui com você, rezando com você. Se tem alguém assim aí, dá um abraço nessa pessoa e diga: obrigado, você tem sido essa bênção de Deus na minha vida. E tenha cuidado com essas pessoas que te elogiam, que te levam para um mundo de muitas facilidades, de falsas felicidades. Essas pessoas que você tem que usar um determinado tipo de roupa, um determinado tipo de padrão de vida, senão você não agrada, senão não serve. Essa pessoa que está preocupada com a marca da sua roupa ou da sua bolsa, né, mulher? Tenha cuidado. Talvez elas não lhe amem tanto como você precisa. Como você precisa ser amado. E um bom amigo é um tesouro. E uma pessoa que não te leve para Deus se torna uma grande pedra de tropeço na sua existência. Assim foi na vida de Nabucodonosor. Ele então se cercou de pessoas para elogiá-lo. E aí o demônio, que tem acesso a essas pessoas, a mente dessas pessoas, e que é muito criativo para o mal, ele começa a dar uma ideia a essas pessoas, e essas pessoas levam essa ideia é comprada
por Nabucodonosor. Que ideia é? Faça uma grande estátua de ouro e diga e coloque um edito, uma lei real, que todo mundo agora no seu reino deve se prostrar diante dessa imagem, deste ídolo, e adorá-lo como um Deus. O rei fica muito feliz e enlouquecido. Gente, a soberba, a vaidade, ela nos cega. Por exemplo, a pessoa tão preocupada com a sua estética começa a fazer tantos. Não tenho nada contra tratamento estético, se é para a saúde, se é para melhorar a sua aparência, mas o excesso. Vocês já viram tantos exemplos de pessoas que ficaram completamente deformadas, sim ou não? A pessoa fica cega, atrás de um padrão, para agradar aos outros, para ter uma melhor imagem, para impressionar, para chamar a atenção. O demônio é terrível, meus irmãos. Tudo que ele sugere é para nos matar. Ele não quer nunca a sua, nem a minha, nem a nossa felicidade. Ele quer a nossa infelicidade. Por isso, tenhamos sempre muito cuidado com a vaidade, com os excessos, com essa paixão, com essa vontade de consertar primeiro tudo que está por fora, sem consertar aqui, ó. Bata no peito. Aqui é que precisa dizer: Senhor, dá-me um novo coração. Senhor, manda o teu Espírito Santo e transforma o meu coração. Porque onde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro, aí está o que é importante para você. Peça ao Senhor que nada nem ninguém, nem um filho, nem um pai, nem uma mãe, nem a esposa, nem o marido, nem nem aquele animalzinho de estima, nada nem ninguém tome o lugar primeiro na sua vida. Seu coração pertence a Deus. É um vazio tão grande que nós temos dentro de nós, que só Deus pode preencher esse vazio. E o demônio, sabendo disso, ele não vem logo querendo ser adorado, porque sabe qual é a grande tentativa do demônio? É que a gente o adore. Ele quer receber um culto de adoração, como se ele fosse Deus. A grande decepção do demônio é que ele queria ser igual a Deus, ele queria ser adorado como Deus, mas ele descobriu que ele não pode, e ele não aceita isso. Sabe aquela pessoa louca, que quer tomar o lugar de alguém da sua vida? Sabe aquele homem que enlouquece de amor por você, você é tão bem casada, ele tem ciúme da sua felicidade com seu marido, e para destruir a vida do seu marido, ele quer tomar o lugar do seu marido, e faz de tudo, mas ele também não tem amor nenhum para você, ele só quer lhe destruir, e quer destruir a sua felicidade e a felicidade do seu marido. E ele faz de tudo, é uma pessoa capaz de lhe conquistar, adivinha no começo adivinha os seus desejos, tudo. Depois, quando você tiver arriado os 4 pneus e o estepe, como a gente diz, por ele, o que é que ele lhe faz? Lhe abandona, da maneira mais vil, para você sentir-se um nada e uma miséria. Quem já ouviu histórias assim, levante a mão. Só se você não está vivo ou não escuta bem. Assim é o demônio, ele quer receber um culto de adoração. Como ele sabe que a gente não vai adorar, dificilmente uma pessoa vai adorar o demônio diretamente. Mas hoje em dia tem gente. Foi que ele disse a Jesus nas tentações: primeiro transforma pedra em pão, não conseguiu.
Não só de pão vive o homem, mas toda palavra fica da boca de Deus. Depois levou Jesus para a igreja, para o templo. E diz, pule daqui, porque está escrito, usa até a palavra de Deus, que os anjos de Deus vão te guardar. Não conseguiu, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele dá de cartada final. Está vendo tudo isso aqui? Eu vou te dar tudo isso, tudo aqui me pertence. Se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. O que Ele quer é que a gente seja escravo dEle e se ajoelhe e o adore. Se Ele tentou Jesus, imagine se Ele não tenta aquela pessoa. Passe para essa sociedade secreta e do dia para a noite em sua vida você vai enricar. E muitos passam, sim ou não? E ainda pergunta, é pecado? É permitido? Tem tanta gente da igreja que vai. Só se engana quem quer. Ninguém é ingênuo. O demônio dá, mas cobra. É o pior agiota que existe. Não queira nada que vem do demônio. Diga, eu renuncio em nome de Jesus. Tudo que vem fácil, vai fácil. Por isso nós precisamos ter muita convicção. O demônio quer ser adorado. E a primeira coisa que ele nos faz é nos tirar de Deus, da graça de Deus, para que a gente possa adorá-lo, escondido no ídolo. Você acha que Saci Pererê existe, sim ou não? Mas você vai oferecer flores, sei o quê, a Saci Pererê. Ele não existe, mas existe um ser que quer receber um culto, seja como for, e se esconde ali. E quando você vai jogar Saci Pererê, ele não existe, mas outro existe, e outro toma o lugar dele, e não é Deus. Porque Deus nunca vai se disfarçar de Saci Pererê. Ele já se revelou. A palavra dele, a doutrina dele nós já conhecemos. Amém? Vocês entenderam muito bem, não entenderam, gente? O perigo da idolatria é esse. Respeitamos as outras religiões, quem quiser praticar, é a liberdade religiosa. Mas eu estou falando aqui para católico. Quem é católico aqui? Não é só católico que vai se salvar, mas na igreja católica nós temos todas as graças e todos os meios para a nossa salvação. Prova disso são esses 2000 anos de história e a quantidade de santos que nós temos na igreja. Vejam Carlos Acutis, um menino filho de família rica. Um menino que com 5, 6 anos era de missa diária. Missa diária. Ia estudar, pai comprava às vezes um tênis novo, passava naqueles prédios ricos, geralmente tinha um estrangeiro trabalhando ali como porteiro, conhecia todos pelo nome, às vezes dava o sapato para que ele estava precisando. Quando morreu, os pobres chegaram, os pais nem sabiam a grandeza daquele menino. A adoração diária, todos os dias, ia diante do Santíssimo Sacramento. Não sei você, mas eu bato no peito, mesmo quando o padre diga assim, meu Deus, como estou distante ainda de um menino como esse. Bata no peito quem sentia assim, muito diferente. Um menino que morreu com 13 anos, oferecendo todas as dores de uma leucemia, sem reclamar nada, e oferecendo pelo Santo Padre, o Papa, e pelo bem da igreja. Esse menino vai ser um dos maiores santos. E quando ele for canonizado, vai ser canonizado, se Deus quiser, vai trazer uma multidão de jovens. Nós vamos ter uma multidão de jovens santos em nome de Jesus. Quem confia nisso, diga amém. Mas precisamos ter cuidado, porque quando a vaidade entra no coração humano e ele quer ser adorado como Deus, aí vem a idolatria, a egolatria, que é a pior idolatria que existe.
Ele quer que todo mundo, e não aceita posição contrária. Fala tanto de democracia, de liberdade, mas tem que ser na cartilha deles. Se não for, não serve. Não serve, porque tem que ser do jeito dele, da maneira deles. E aí, três jovens cheios de Deus, já provados, orientados por Daniel, formados na palavra de Deus, que já faziam jejuns, orações, que mesmo em terra estrangeira, num país totalmente pagão, tinham se mantido fiéis às suas crenças. Eles são chamados diante do rei, porque não quiseram prestar aquele culto de adoração. Nabucodonosor, versículo 13, dominado por uma cólera violenta, ordenou o comparecimento de Sidraque, Misaque e Abidênago, os quais foram imediatamente trazidos à presença do rei. Nabucodonosor disse-lhe: é verdade, Sidraque, Misaque e Abidênago, que recusais o culto a meus deuses e a adoração à estátua de ouro que erigi? Pois bem, estais pronto, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, da cornamusa e de toda espécie de instrumento musical, a vos prostrardes em adoração diante da estátua que eu fiz? Se não o fizerdes, sereis precipitados de relance na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderia livrar-vos da minha mão? Sidraque, Misaque e Abidênago responderam ao rei: de nada vale responder-te a esse respeito. Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente, e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Aqui é o dom da fortaleza. Nós precisamos muito desse dom. Quem aqui é batizado, levante a mão. Quem aqui é crismado, levante a mão. Permaneça como levantada. Então você já tem esse dom dentro de você. Só falta deixar ele agir. É o dom da fortaleza. Essa força interior que nos faz evitar o pecado e abraçar a graça de Deus, a vontade de Deus, mesmo, só um pouquinho, mesmo quando ela é difícil, mesmo quando ela nos custa. A graça de Deus muitas vezes pede de nós um martírio. Você sabe que existem dois tipos de martírios: o martírio de sangue. Por isso a resposta dos jovens: se Deus não quiser nos livrar da fornalha, mesmo assim nós não adoraremos, nós ficaremos com Ele. Porque muitos Deus vai escolher para o martírio de sangue. Muitos não, poucos. Mas todos nós somos chamados a viver o martírio branco. O que é o martírio branco? Saber esperar as demoras de Deus, saber sofrer perseguição, que às vezes começa dentro de casa. Eu quero ver o que vai acontecer, pode rezar por mim o que for, eu nunca vou me converter. Quem já ouviu isso? Você reza tanto e nossa vida não muda nada.
E ainda pior, eu não rezo nada e olha como minha vida está boa. Porque escandaliza muito, né? O sucesso dos maus e a perseguição dos bons. Porque as pessoas melhores são mais chamadas a sofrer. Porque elas são mais capacitadas. Quem é mãe aqui, levante a mão. Você pensa que mãe é só ter um filho? Quando Deus lhe faz mãe, Ele lhe faz uma verdadeira Marte. Ele dá um poder, um amor tão grande, que é muito maior do que você mesmo. Muitas vezes você quer desistir do seu filho, mas esse amor é tão grande, que você não desiste. Que as pessoas ficam dizendo, você é uma louca, esse menino precisa sofrer. Mas você não acredita nisso, você até diz isso, mas no fundo você não acredita. Porque o seu amor é o amor mais parecido com o amor de Deus que tem aqui na terra. Por isso que o demônio quer tanto destruir a fé das mães. Porque uma mãe que ora, uma mãe que reza, a casa dela está toda de pé. Mesmo que ela está de joelhos. Mesmo que ela está ali prostrada e chorando. E muitas vezes ela é aquele para-raio. Você sabe que o para-raio é aquele que suporta. Ele foi feito para isso. Esse é o seu martírio. Não tenha medo. Essa é a forma de você se santificar. Essa é a forma de você salvar sua família. Sabe por que Deus lhe conquistou logo? Porque você é a porta de entrada. Se Deus conquistou você, Ele vai conquistar todos da sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Você tem que repetir isso muitas vezes. Não para os outros, para você mesmo. Quando parecer que você está rezando e as coisas só estão piorando. Como Márcio diz, piora mesmo. Porque o demônio, ele não mexe com quem é dele. Por isso que muitas vezes essas pessoas estão nadando no prazer. E por que Deus não faz nada? Deus é tão bom que sabe que essas pessoas, não porque Ele vai levá-la para o inferno, porque ela não quer Deus, ela só quer felicidade aqui nesse mundo, e ela vai sofrer eternamente. Deus é tão bom que Ele faz com que essa pessoa nade aqui em prazeres, que vai ser tanto sofrimento, sofrimento eterno. A gente não sabe o que é o inferno. E Deus sabe, por outro lado, que você vai ser tão feliz no céu. Quem quer ir para o céu aqui? Deus também quer. Que Ele permite, Ele partilha com você um pouco do sofrimento. Se talvez sua vida não fosse tão provada, sua família já tinha sido toda destruída. Se esse câncer tivesse vindo não sobre você, sobre outra pessoa da sua família, essa pessoa estava em desespero, talvez até tenha cometido um suicídio. Deus nunca provará além das nossas forças. Confia nisso, isso é verdade bíblica. Isso é o que os santos experimentaram. Isso é o que esses jovens experimentaram. Eles passaram por tantas provações ao perder a terra, ao perder o país dele, a família, tudo, que eles já sabiam de experiência que Deus nunca os abandonaria, que eles preferiram correr o risco até de morrer, mas não abandonar o Senhor. Peça esse dom da fortaleza, aceite esse martírio, não reclame da sua cruz. Sua cruz é aquela que você pode levar. Já contei aqui essa história, vou repeti-la. Um dia um rapaz muito resmungão, estava todo mundo caminhando assim em direção ao céu, e ele com a cruz, e achava que a cruz dele era muito pesada. Aí disseram assim: agora deixa um pouquinho a cruz aqui, tem um pouquinho de descanso. Aí todo mundo deixou a cruz ali. Aí ele disse: vou aproveitar agora. Aí experimentavam, como essa é pesada, foi experimentando várias. Chegou, essa que é mais leve. Quando ele viu, era o nome dele.
Mas ele mesmo assim não satisfez. Quer dizer, ele estava levando a menor das cruzes daqueles que estavam com ele. Mas não convencido, ele teve uma ideia. O demônio coloca muita ideia, né? Eu vou serrando a cruz. Serra um pouquinho de um lado, serra um pouquinho do outro, para ficar proporcional. Vou serrando de um lado, serrando do outro. E assim foi serrando. Daqui a pouco ele estava com uma cruz tão pequena que ele colocou no peito. No peito eu levo uma... Ainda saía cantando. E zombando dos outros que levavam aquela cruz pesada. Quando ele chegou, céu a 5 quilômetros, ele correu. Os outros lá caindo, levantando com aquele sofrimento, e ele correndo. Chegou lá, ele viu um abismo. Do outro lado estava o céu, aqui a terra, e o abismo terrível. Feras, as mais medonhas ali. E ele disse: eu quero passar, eu cheguei com a minha cruz, está aqui. Ah, você chegou com sua cruz? Jogue sua cruz, que ela é a ponte. Ele disse: você tem certeza? E se ela for pequena? Não, Deus sabe o que cada um pode levar. É do tamanho certo. Vai encaixar perfeitamente. Ele tirou a cruzinha, deu um beijo, né, bem devoto. Jogou a cruz. Lá o crocodilo só fez engolir. Tchá! Ainda hoje está lá do outro lado esperando passar. E queria passar na cruz do outro? Não. Quando o outro passa, a cruz desaparece. Não entra no céu com cruz. E só serve para aquela pessoa. Diga para o seu irmão: não reclame mais da sua cruz, não. Eu sei que parece uma história muito bobinha, mas é a mais pura verdade. Sim ou não? Sua cruz é que vai lhe salvar. Sua cruz é que vai sempre te lembrar que você precisa de Deus. Tua cruz, como dizia Márcio Mendes, vai te levar para a oração, para a adoração, para tirar dessa autossuficiência. Olha, tem uns de nós somos tão duros que enquanto Deus não seca o nosso bolso, seca a conta, não é? Enquanto Ele não permite uma provação, a gente não sabe rezar: Senhor, tenha piedade de mim. Enquanto a medicina não diz: não tenho mais nada para fazer, agora só um milagre de Deus, você não reza de verdade. Bata no peito. Nós somos duros, gente. Nós somos confusos. Depois do pecado original, a gente ficou confuso. E a gente precisa do Evangelho. Eu sei que para algumas pessoas essa pregação pode parecer tão atrasada, tão rigorista. Mas diga para ela: isso funciona. Há 2000 anos, tantos santos experimentaram isso e foram as pessoas mais bem-aventuradas, mais felizes que existem. Pergunte se um Carlos Acuto queria trocar a vida dele por de alguém. Pergunte se um santo queria trocar a vida dela pela de alguém. Porque tem sofrimento, mas tem tanta bênção. Tem um amor tão verdadeiro. Ninguém vive sem um amor verdadeiro. Gente, como é lindo descobrir o amor e a fidelidade de Deus. Principalmente nesses momentos mais difíceis. Você sabe que uma noite em trevas, aí é que a lua brilha com maior esplendor. Aí que as estrelas brilham. Por que é que na cidade a gente não vê tantas estrelas? Elas estão lá no firmamento, porque tem tantas luzes artificiais, não é? Que tapam a nossa visão. Mas quando a gente está assim sozinho no deserto, no meio do mar, eu acho que contemplar o céu desses lugares é tão maravilhoso. E por mais escura que seja a noite, a luz de Deus há de brilhar e vencer as nossas trevas. Diga amém. Por isso, meus amados, aqueles 3 jovens foram lançados na prisão. Olhe como muda
o semblante do rei. Versículo 19: então a fúria de Nabucodonosor desencadeou-se contra Sidraque, Misaque e Abdênego. Os traços de seu rosto alteraram-se, e ele elevou a voz para ordenar que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais que de costume. Depois deu ordem aos soldados mais vigorosos de suas tropas para amarrar Sidraque, Misaque e Abdênego e jogá-los na fornalha ardente. Esses homens foram imediatamente amarrados com suas túnicas, vestes, mantos e outras roupas. Vocês sabem que roupa e fogo se dão muito bem, não é? Jogados na fornalha ardentes. Mas os homens que por ordem do rei tinham superaquecido a fornalha e lá jogado Sidraque, Misaque e Abdênego, foram mortos pelas chamas, no momento em que eram precipitados na fornalha os 3 jovens amarrados. Ai de quem lhe fizeram mal. Quem quer ser livre de todo tipo de malefício, toda inveja e maldade, levante a mão. Perdoe. Não saia da graça de Deus. Perdoe e abençoe. Deseje o bem àquela pessoa. E é o próprio Deus quem vai fazer justiça, quem vai te defender. Talvez todo o mal que ela lançou contra você, não porque você deseje isso, porque a justiça e a vingança só pertence só a Deus. O próprio Deus vai fazer com que aquele mal que lançado contra você e sua família caia de onde veio. Já foi dito aqui, muitas vezes eu repito, vocês sabem que muitos satanistas e pessoas consagradas ao demônio se converteram porque tentaram fazer um malefício, um encantamento, um feitiço contra uma pessoa de Deus e não conseguiram. Vocês ouviram talvez o testemunho daquele Zachary King, né? Um dos maiores satanistas dos Estados Unidos, né? Que estava vendendo joias, e aí uma senhora católica disse: eu quero também lhe dar um presente, e deu uma medalha milagrosa, abençoada e exorcizada pelo sacerdote, e ele disse: eu vou mostrar a essa mulher quem é que tem força. Quando ela colocou na mão dele, ele começou a sentir a presença de Deus, algo que ele nunca tinha sentido. Ele tentava reagir com o mal, mas a força de Deus. Resultado, se converteu e hoje é um grande católico, pregador do Evangelho, testemunha todas aquelas coisas do lado do satanismo e hoje é uma pessoa usada por Deus poderosamente. Uma medalha, um sacramental abençoado por Deus. Agora eu lhe pergunto, o que Jesus pode fazer com a hóstia consagrada que eu e você recebemos, que é Ele mesmo, seu corpo, sangue, alma e divindade, com a sua palavra, com a intercessão poderosíssima de Nossa Senhora, de São Miguel Arcanjo? O que Deus pode fazer com a sua vida de oração? Levante a mão direita e diga: nunca o mal irá vencer na minha casa. Tudo pode ser mudado pela força da oração. E eu vou me converter a Deus. Eu vou me converter à oração. Eu aceito a vontade de Deus na minha vida. Deus está comigo. E eu estou com Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, aqueles jovens sabiam do segredo que vence tudo, e o segredo é Deus.
Versículo 24, eu queria que você acompanhasse mesmo. Pegue sua Bíblia, se você não pegou ainda. Daniel 3, 24. Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, de pé, no meio do fogo, fez a seguinte oração. Vamos rezar juntos com muita força. Sede bendito e louvado, Senhor Deus de nossos pais. Que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Vós sois justo em todo o vosso proceder. Vossas obras são justas, vossos caminhos são retos, vossos juízos são equitativos. Exercestes um julgamento equitativo em tudo aquilo que nos infligiste e em tudo aquilo que infligiste à cidade santa de nossos pais, Jerusalém. Foi em consequência de um julgamento equitativo que vós nos infligiste tudo isso. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Vamos repetir isso? Porque eu e você estamos sofrendo. Diga isso, qual é a causa? Quem é santo e inocente aqui, levante a mão. Quem é pecador aqui, levante a mão. Quem não apenas tem pecado, mas é pecador, levante a mão. Todos nós. Se não levantar a mão é mentiroso, porque a palavra diz que quem não tem pecado é mentiroso. Estão entendendo, minha gente? A nossa ruína é o nosso pecado. Precisamos então nos libertar dos nossos pecados. Por isso, a libertação, o milagre, a renovação da nossa fé começa com a sincera confissão dos nossos pecados. Falei ontem e repito hoje, não saia desse acampamento, principalmente você que há muito tempo não se confessou, sem uma santa confissão. E você que não pode ainda se confessar, mas fale com o sacerdote: Padre, eu não posso me confessar, mas eu queria pelo menos uma orientação, como eu devo proceder nessa situação. Em nome de Jesus. Diga forte, versículo 29. Pecamos, erramos, afastando-nos de vós. Em tudo agimos mal. Não obedecemos a vossos preceitos, não os pusemos em prática, não observamos as leis que nos destes para a nossa felicidade. Em todos os males que enviastes sobre nós, em tudo que nos infligiste, foi um justo julgamento que exerceste. Mesmo entregando-nos nas mãos de inimigos injustos, de ímpios enfurecidos, as mãos de um rei, o mais iníquo e mais perverso de toda a terra. Eu vi uma coisa que me chamou tanto a atenção, nessa tragédia do Rio Grande do Sul. Uma senhora muito humilde lá do Rio Grande do Sul, que tinha perdido muitas coisas, né? Ela disse assim: olhe, Deus nos avisou. O grande aviso foi a pandemia. Foi ou não foi, gente? Eu já disse isso, vou repetir mais uma vez. Quantas pessoas iriam morrer nessa pandemia? Eu mesmo atendi várias pessoas que estavam entre a vida e a morte. Nós oramos e elas prometeram a Jesus que mudariam de vida. Elas prometeram a Jesus que se converteriam. E agora, onde estão essas pessoas? Só Deus sabe. E pelo contrário, Deus levou muitos dos nossos na pandemia porque estavam debaixo da indulgência da igreja. O Papa Francisco, que muitos falam mal, foi usado por Deus para instituir a indulgência plenária. Quem, morrendo sozinho no hospital,
tivesse o mínimo de arrependimento, já receberia o perdão e não iria para o inferno. Vocês sabiam disso? Por isso Deus levou tantas pessoas, e tantas pessoas foram salvas. Talvez estão no purgatório, precisam das nossas missas, precisam das nossas orações, porque não pode mais fazer nada por eles. Mas muitos foram salvos pela misericórdia de Deus, através do perdão da igreja. E Deus levou muitos, que se fosse em outro tempo, iriam se perder. E Deus poupou tantos, que sabia que eles não estavam preparados. E infelizmente, foi um grande aviso para todos nós. De uma hora para outra, a nossa vida cessou. O mundo inteiro parou. Quem diria, meus irmãos? Mas a gente já tem esquecido da pandemia. Aí ela dizia, essa senhora, aí vem uma tragédia como essa, que a gente perde tudo e a gente lembra que não somos nada, que precisamos de Deus. Meus irmãos, o Senhor só usa do castigo como último recurso para não nos perder. Não é assim que você faz com seu filho? Você só o castiga para você não perdê-lo de vez. Você não vai sair, porque você sabe que se ele sair, ele pode se perder. Como você já viu tanto se perder. Deus só usa de um castigo, de um mal. Deus só permite o mal. Deus não quer o mal. Deus só permite o mal para tirar do mal um bem maior. E esse bem maior é a sua, a minha, a nossa conversão, a nossa volta para Ele. Será que Deus vai ter que permitir a dor chegar no seu coração? Só tem dois caminhos para a gente voltar a Deus: é o amor ou é a dor. Vamos pelo caminho do amor, é muito mais fácil. Mas se você está na dor, aproveite e com amor volte para Deus. Volte, faça dessa dor, faça a perda desse filho, esse desemprego, essa separação que você não esperava. Você casou para viver todo o tempo e de repente seu casamento foi abaixo. Faça de tudo isso agora um motivo para você se entregar completamente a Jesus. Você talvez perdeu essa pessoa porque você idolatrou. Esse marido era tudo para você. Você abriu mão de tudo por causa dele. Mas ele é só um homem, fraco como você. Sem Deus nós não somos nada, meus irmãos. Ninguém é bom sem Deus. Por isso voltemos para o Senhor. Voltemos de todo o coração. Eu já vou ter que ir terminando, mas eu queria que vocês passassem aqui para o versículo 46, não é? Enquanto isso, os homens do rei que os haviam jogado lá, não cessavam de alimentar a fornalha com nafta, estopa, resina e lenha. O demônio está alimentando, querendo que esse probleminha que era tão pequeno, vai ficando grande, grande, grande. Ele alimenta a discórdia, a divisão. Às vezes foi uma coisa localizada, aí ele envolve toda a família, aí uns vão ficando contra os outros, aí cada um tem uma opinião, ele vai alimentando. Frei, e o que fazer para barrar essa questão do mal? Você tem que alimentar sua família com oração. Nenhuma oração feita de todo o coração, ela deixa de ser ouvida a Deus. Ela não cai no chão, ela sobe ao céu como uma flecha que voa, e tocando o coração de Deus, Ele atende. E atende de duas maneiras:
Se Ele souber que você não dá mais conta, que tem que haver o milagre, Ele vai fazer o milagre instantâneo. Ele vai lhe atender plenamente, e naquela hora. Mas se Ele sentir que ainda não é a hora, que você não está preparado, que ainda falta alguma pessoa, Ele quer usar, como o mal quer destruir todos, Ele quer salvar todos. Esse milagre não é só para você, esse milagre vai alcançar a sua família. Quantas vezes uma pessoa é curada do câncer e toda a família se converte, e toda a família volta para Deus e para a igreja? Diga amém. Então, Ele vai lhe dar força, vai atender sua oração, dando a força de você esperar mais um pouco, e resolvendo outras coisas que você nem pediu, mas que são tão mais necessárias para você hoje. Porque às vezes a gente tem aquela fixação, não, Deus tem que me dar um casamento, mas às vezes você está com câncer e você nem sabe. Quantos de nós são curados de um câncer que a gente nem sabe que tem? E aquele câncer ia matar ele, nem casamento, nem nada. E Deus está lhe curando e você nem está vendo. Ai, Deus não me atende. Não atende o que você quer, mas atende o que você precisa. Como acabamos de ouvir aqui com o Márcio Mendes. Não atende as nossas vontades, atende as nossas necessidades, como aprendemos tantas vezes aqui na Canção Nova. Não é o que eu quero, é o que eu preciso. Quantas vezes Deus nos surpreende, só lá na frente a gente vai entender, só lá na frente a gente vai conseguir perceber a bondade de Deus. Então as chamas subindo a 49 côvados acima da fornalha. O demônio gosta de fogueira, gosta de coisa grande, você achar que não tem mais jeito, que é impossível. O demônio gosta, quando é para a gente ver os problemas, ele coloca aquela lupa, um óculos de aumento, tudo fica crescido. Quando é para as coisas de Deus, Ele coloca aquela visão mínima, você fica quase cego, míope, você não vê a ação de Deus, mas quando é para ver o mal, você enxerga de longe. Mas o anjo do Senhor havia descido com Azarias e seus companheiros à fornalha e afastava o fogo. Fez do centro da fogueira como um lugar onde soprasse uma brisa matinal. O fogo mesmo não os tocava, nem lhes fazia mal algum, nem lhes causava o menor odor. Diga para o seu irmão, nem o cheiro da fumaça do inferno vai ficar com você. Você vai ter o perfume de Nossa Senhora. Quem quer ter o perfume de Nossa Senhora? Quem quer ter o cheiro do céu? Cheiro de Jesus Cristo, perfume de Jesus Cristo, a confiança. Voltemos para Deus, voltemos para a oração, voltemos a rezar. Volta ao seu texto, ao seu rosário, volta à sua missa diária. Ah, Frei, isso não resolve muita coisa. Organiza o seu dia, não é? Eu dou glória a Deus em Brasília. A gente mora ali perto de Brasília. Agora os padres aprenderam missa 12h15, 12h30, hora do almoço, lotadíssima. As pessoas estão com fome e sede de Eucaristia, onde tem um padre rezando, celebrando a missa, atendendo confissão, a igreja lotada. Sim ou não, meus irmãos? As pessoas estão com sede e fome de Deus. Você é o sacerdote da sua casa, da igreja doméstica que falava Márcio. Você foi constituído por Deus para oferecer todos os dias sacrifícios através desse martírio lento, doloroso, mas que vai levar toda a sua família para o céu. Orações, louvores. Confia, amado. Deus é todo poderoso. Ele pode tudo. Na hora certa Ele vai agir. Nunca se ouviu dizer que alguém recorresse e fosse abandonado. Você não será o primeiro, nunca. Feliz aquele que confia no Senhor. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Vamos dar a nossa resposta ao Senhor diante desta palavra, pedindo a Ele mesmo esta graça, este dom da fé nas nossas vidas, confiar no Senhor. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Canta mais uma vez. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé.